Bom, vamos falar um pouquinho da construção civil lá dos Estados Unidos. Quando você começou a trabalhar, você começou com casas, prédios, como é que é? Eu comecei com casa, construção de casa tipo sobrado aqui no Brasil. Uhum. Então é muito comum essa casa lá, uma casa grande, 2 andares, e é muito comum, faz muito. Muito vendida. Cheio de tijolo lá, né? Não, nenhum. O tijolo lá se usa para fazer a fundação, em alguns casos, mas é pouco usado. E o brick, né? O brick se usa para o enfeite e o revestimento externo da casa. Lá é muito comum tijolinho, né, Getúlio? Esse tijolinho, esse brick, ele é bem usado porque a casa fica muito mais resistente e durante o inverno, que é muito rigoroso, ela resiste mais. É uma casa mais bem aquecida. Uma dúvida que eu tenho, assim, você pega aqui no Brasil, por as obras serem de alvenaria, concreto, aço e tal, muita coisa, acaba que as obras têm um tempo de duração muito maior do que as obras lá dos Estados Unidos, que tem uma característica de wood frame, steel frame e tal. Mas em compensação, então, se você olhar para a nossa mão de obra que a gente tem aqui, a gente tem mais oportunidade de trabalho na construção civil do que eles lá, ou não tem nada a ver por conta do tempo de duração das obras? Acredito que não. Lá se fabrica muito mais, né? Então acho que é mais ou menos parecido com aqui. Porque aqui você imagina assim, você tem uma obra de uma casa de 2 andares, como você está falando aí, dura mais ou menos um ano a construção, né? Ah, tá, o tempo de trabalho, né? Lá não. Lá quanto tempo demora para uma casa dessa, mais ou menos? Uma casa lá vai demorar em torno de 15, 20 dias. 15, pra 20 já estar dias. pronto. Então vamos pensar assim num trabalho de um ajudante, por exemplo. Um ajudante aqui, numa obra de um ano, ele tem 365 dias de oportunidade de trabalho, certo? Lá ele tem 20 dias, né? Então lá tem que ter muito mais obras para compensar esses 365 de uma obra aqui. Sim, existe. Lá tem Então muito mais lá obras. ele vai fazer uma casa aqui e quando chegar lá ele vai fazer 12. Entendi. Enquanto ele fez uma aqui. Entendi. E lá tem obra para fazer 12. Tem. Tem falta profissional. O sistema ainda falta profissional. Porque o sistema que eles vendem a casa é muito comum. A casa dura menos também, né? Uma casa aqui que dura... Bom, eu vi casa lá com 300 anos. Eu nunca vi casa aqui com 300 anos. Não, tem. Sorocaba tem muitas casas com 300 anos. Não, tem. Casas assim, em boas condições, né? A casa em condições perfeitas. Uhum. Mas eles não vão usar essa casa por 300 anos. A pessoa vai usar essa casa no máximo 100 anos, já vai desmontar e fazer outra, entendeu? Entendi. Então, lá é assim, aqui já se pensa muito em fazer reforma, demolição, né? Devido à facilidade de material e mão de obra lá, fica mais fácil. A pessoa quer mudar, quer trocar de casa, ele joga no chão, faz outra, é mais fácil. E esse mercado de reformas lá deve ser muito mais forte do que aqui, né? É bem interessante. Porque lá também a reforma, eles normalmente trocam. Então não vai reformar uma parede, eles vão refazer, joga no chão, faz outra. Uhum. Então tira uma e coloca outra. Fica mais fácil a reforma. Teve alguma coisa, Getúlio, que quando você chegou lá, que é claro, né? Por mais que você não trabalhasse com construção civil aqui, né? Mas você já tinha uma noção de como eram feitas as casas aqui, você já tinha visto o pedreiro trabalhar e tal. Mas teve alguma coisa que você chegou lá e falou, nossa, não acredito que é assim, cara, não é possível. O Brasil tá muito atrasado. O que foi que mais te impressionou, assim? Olha, a organização. É um povo muito organizado. Então, eles sempre fazem isso, tudo muito organizado. Então, isso me estranhou um pouco. As filas, as coisas assim que fluem muito fácil. Eles facilitam muitas coisas. E isso se replica para dentro do canteiro de obras também? Dentro do canteiro de obra. Todo o material já vem pré-determinado, você sabe para onde vai cada coisa, o tamanho é sempre exato. Então, as medidas são sempre exatas, você não tem desperdício de material, a coisa flui muito mais fácil.